Boa tarde. Então, eu sou o Turicas e eu vou falar sobre jornalismo de dados, um pouquinho como é que a gente consegue, com programação, de certa forma, ajudar a democracia no Brasil. Twitter, GitHub, tudo Turicas. Eu atualmente faço parte da Escola de Dados, que é uma rede mundial de organizações sem fins lucrativos que tem como objetivo empoderar a sociedade civil com relação ao uso de dados. E a gente dá cursos, enfim, em ONGs, em redações de jornais, em vários lugares. A ideia é justamente pegar a galera que não é técnica, não é da área de tecnologia e fazer com que eles consigam aprender técnicas que a gente já usa na tecnologia, né, mas que podem ser muito impactantes numa outra área, né? Coisas muito simples para a gente, como saber, sei lá, SQL, pode mudar a vida de um jornalista, por exemplo, dado que vai conseguir trabalhar com uma base de dados enorme e coisas assim. Então, na Escola de Dados a gente faz isso aí. Eu atualmente também trabalho num projeto chamado Impacto JOR, que é um projeto que coleta dados para medir o impacto do jornalismo na sociedade. E a gente, inclusive, vai fazer o lançamento público no nesse mês, também abril. E a ideia é, enfim, trabalhar com dados também, dados de mídias sociais, dados do Congresso, vários tipos de dados, para medir como que o jornalismo no Brasil está impactando a sociedade, né? Então, identificar, por exemplo, quando uma matéria que foi feita, né, de jornalismo investigativo conseguiu denunciar algo que gerou, por exemplo, um projeto de lei, né? A ideia é ter uma noção do que está acontecendo na sociedade, né, qual o impacto que essas matérias estão tendo na nossa vida, de certa forma. E para isso, obviamente, a gente usa Python, né? Eu tenho também uma iniciativa chamada Pythonic Café, que eu tenho, estou gravando inclusive uma série de vídeos nova, ainda não vou colocar online agora, talvez demore um pouquinho, mas a ideia é ensinar Python também para leigos, depois vocês podem conferir lá. E eu já trabalho com Python e com software livre já há muito tempo, assim. Então tudo que eu faço em geral é software livre e tudo que eu vou mostrar aqui para vocês é software livre também. Estou envolvido com software livre desde 2004, mais ou menos. E com Python eu comecei em 2005. Então, uma agenda aqui do que eu preparei para falar para vocês. Primeiro, o que é jornalismo de dados, né? Será que é só, sei lá, usar o Excel? Não é exatamente isso, né? Então, vou mostrar alguns exemplos de produtos jornalísticos que foram feitos usando essas técnicas de jornalismo de dados. E depois, que negócio é esse de democracia aí, né? Vou falar um pouquinho de dados abertos, Python e como é que a gente pode contribuir com esse ecossistema para que a gente tenha mais transparência e, enfim, caminhar aí para fazer uma sociedade um pouco melhor. Bom, o fato é que os jornalistas estão chegando na comunidade Python. Não sei se vocês perceberam, mas existem jornalistas aqui, inclusive na Python Sudeste, que inclusive fizeram curso de Python comigo. E a galera está aprendendo a programar para conseguir usar os dados, né? O pessoal está realmente assim louco por isso. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos de matérias e produtos jornalísticos que foram feitos usando não só Python, mas, enfim, técnicas que envolvem o jornalismo de dados. Só para vocês terem uma comparação aqui, no jornalismo tradicional, né, você vai ter aquele jornalismo que depende de fontes, né, que são pessoas que vão dar, enfim, depoimentos e informações. No jornalismo de dados, a principal fonte é, na verdade, um ou mais bancos de dados, né? Então, em vez de que você entrevistar uma pessoa, você entrevista uma base de dados, né? Você, em vez de aqui falar, né, uma pergunta em português, ali você escreve uma consulta em SQL, né, ou faz um algoritmo em Python, sei lá, usando pandas, por exemplo, para fazer aquela análise, né? Então, a quantidade de dados que a gente tem hoje impactou e está impactando, né, diversas áreas, não só a tecnologia, né? E o jornalismo é uma delas. Tem muita informação disponível, principalmente desde a criação da Lei de Acesso à Informação aqui no Brasil, que aí a gente tem um mecanismo legal, né? Se vocês procurarem por LAI, vocês vão conseguir ter a íntegra lá da lei, e é um mecanismo legal da gente conseguir dados que são de interesse público. E com isso, obviamente, a pressão popular também está aumentando cada vez mais, porque nem todas as instituições liberam os dados, né? Ou não liberam da maneira como deveriam. Mas, enfim, com tudo isso acontecendo, isso está meio que catalisando com que aconteça, né, digamos aí, um fomento para essa comunidade de jornalistas que está trabalhando com dados. E
E aí, obviamente, a gente entra junto aí, né? Porque a gente sabe também trabalhar com dados, né? E Python é uma linguagem perfeita para isso, porque um jornalista é uma pessoa que não é da área técnica. Python é uma linguagem muito fácil de aprender e você consegue fazer um monte de coisa com ela, né? Então, acho que não tem nada melhor do que Python para isso. Tem uma galera que usa R também, galera mais hardcore da estatística, mas, tipo, pelo que eu tenho visto, tem muita gente usando Python. E o fluxo de trabalho em geral é esse daqui, né? Isso aqui foi até um pipeline que a gente definiu pela a própria escola de dados que criou, né? Esse pipeline aqui. E a ideia é que a partir de uma pergunta você vai seguir essa jornada aqui, né? Isso vale para qualquer trabalho com dados. Então você tem que encontrar onde é que tem aquele dado ou criar o dado caso ele não exista, né? Se for, por exemplo, uma pesquisa, você vai ter que preencher a pesquisa, mandar para as pessoas, obter, converter os dados, verificar, limpar, analisar e então apresentar. Esse é o fluxo padrão que a gente vai seguir trabalhando com dados de maneira geral, que obviamente os jornalistas também vão seguir fazendo qualquer matéria relacionada a dados. E a programação pode entrar daqui até aqui embaixo, né? Então a gente consegue aplicar Python aí em diversas dessas etapas. Aí, alguns exemplos de matéria aqui. Isso aqui, depois eu vou disponibilizar esses slides, mas eu deixei aqui mais para vocês verem que, tipo, tudo isso que eu vou mostrar aqui, que foram manchetes, inclusive, e tal, foram feitas usando técnicas de jornalismo de dados. Seja, por exemplo, um pequeno script para coletar dado e depois fizeram análise, sei lá, no Excel e os gráficos em outro lugar. Ou, contrário, coletaram de uma outra forma, até às vezes mais manual, e usaram algum outro software, ou criaram um software para poder fazer análise, enfim. Tudo usando essas técnicas para trabalhar com dados. Esse aqui foi lá do Correio, 24 Horas da Bahia, que fez um levantamento quando o número de homicídios lá chegou a 1000, a partir de uma contagem deles lá. Fizeram várias análises lá também em Salvador, principalmente com relação à etnia da população. E aqui, inclusive, foi até interessante que eles entrevistaram várias pessoas e viram que o senso comum não tem nada a ver com os dados, né, em termos de ser uma cidade, né, de negros lá e tal. Fica aqui o link para depois, se vocês quiserem ler a matéria. Tem esse mistério aqui de março, que eles tentaram descobrir por que em março nasce mais gente. E se eu for contar 9 meses para trás, não é o carnaval. Esse daqui que ganhou o prêmio ESSO, que foi a farra do FIES. Descobriram um esquema, enfim, que instituições de ensino superior estavam fazendo para ganhar dinheiro fácil do governo, basicamente, através do programa do FIES. E basicamente a ideia do FIES é tipo aumentar a quantidade de acesso, né, à universidade, e aí a galera viu que estava aumentando a quantidade de dinheiro investido e a quantidade de vagas estava meio que estagnando, foram ver por quê e tal. E aí essa reportagem, inclusive, ganhou esse prêmio, que é um dos prêmios mais famosos no jornalismo, em 2015. E eles usaram só dados públicos para fazer isso aí. Então, em teoria, qualquer um aqui seria capaz de fazer isso, se não tiveram acesso a nenhum tipo de informação privilegiada. Esse aqui é para os amiguinhos que ficam publicando lá que não devem vacinar seus filhos. É bem explícito, né? Tipo, a data, aqui os estados, né? No caso, isso aqui foi nos Estados Unidos, e depois que a vacina foi introduzida, né, a quantidade de infecções diminuiu, tipo, até acabar. Então, enfim, várias informações úteis que conseguem mostrar algumas coisas, como que é o impacto, né, de diversas coisas na sociedade. Isso daqui que eu mostrei foram matérias, né? Então, tipo, fizeram um código, analisaram lá, geraram um gráfico e tal, e pá, publicaram. Beleza. Agora, existem outros produtos, né, que no jornalismo a galera chama de produto, esse tipo de coisa, que podem não ser matérias no sentido de, tipo, tem um texto e um gráfico, ou um vídeo. Mas, por exemplo, pode ser algo interativo. Vou pular aqui algumas. Essa aqui, por exemplo, tem sobre a questão dos direitos gays nos Estados Unidos, e aí você consegue ver por estado e tal. É uma parada bem legal, bem interativa. Tem esse outro aqui que é bem interessante, que é um mapa de sotaques de Nova York. Você responde a um quiz e aí, baseado nos dados que eles têm, que eles coletaram, eles veem, tipo, pô, você parece ser dessa região aqui e tal. E aí eles fazem o seu mapa, sabe? Tipo, de acordo com o sotaque que você
né, com a resposta lá que você do quiz. Então, cada vez mais o jornalismo está se tornando também interativo, né, e personalizado nesse sentido. Esse aqui eu vou pular e tal. Esse aqui, por exemplo, do Nexo é bem interessante. Esse aqui é um caso brasileiro. Alguém chegou a ver isso aqui? Então, bem choque de realidade, né, esse aqui. Basicamente, você põe ali o seu salário, ele vai te dizer, tipo, no percentual da população que você está, né, de quanto você ganha, enfim, comparando com, se não me engano, com o seu estado ou com a sua cidade, alguma coisa assim. E isso tudo aqui é com um dado relativamente simples de capturar, né. Isso aqui é uma interface ridícula, né, gente? Pra gente que sabe programar, tipo, é um campo aqui que você digita um número, seleciona aqui, você vai fazer uma consulta no banco e mostrar um gráfico. Mas é uma coisa simples, mas que, jornalisticamente falando, tem um impacto bem legal, né, para essa pesquisa aí que eles fizeram. Obviamente, com esses dados, eles fizeram várias outras coisas, não foi só isso daqui, né? Então, uma das outras coisas que eles usaram foi esse outro quiz aqui, né, que é tipo, se você conhece a realidade da sua cidade, e aí eles pegaram esses dados e você pode fazer o teste e tal para conhecer. Então o jornalismo está mudando muito hoje e esses outros produtos são bastante dependentes de tecnologia. Essa aqui foi bem interessante, a Maratona de Berlim, que precisa entrar no site, vocês conseguem dar o play e ver tipo, cada corredor em tempo real, né? Tipo, ele reproduz, mas na época dá para ver em tempo real. E você consegue, tipo, filtrar por nome, ele destaca onde que a pessoa estava. É impressionante, assim, bem legal. E Panama Papers, todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Até hoje surgem coisas que foram baseadas nos dados liberados lá. Mais de 2 terabytes de dados. Foi uma quantidade absurda, assim. Então, tem bastante coisa interessante que dá para fazer e analisar. Esse daqui foi uma das reportagens que eu ajudei a fazer, depois eu vou mostrar o código para vocês. A gente analisou a vulnerabilidade das costas das praias da costa baiana e pegamos tipo, né, os dados históricos aí para ver o que melhorou, o que piorou e tal. Isso está no GitHub, inclusive. E aí isso chegou até a gerar manchete, várias matérias, só baseado nesses dados, que no fim das contas foi uma planilha que eu gerei para os caras. Mas tive que fazer um scraping e tal. Então eles chegaram a entrevistar a gente, enfim, foi bem interessante esse aqui. Bom, voltando para os meus slides aqui, os outros que eu tinha feito. Cadê aqui? Então assim, tem diversos exemplos e se vocês procurarem por Data Journalism ou pela hashtag DDJ, que é o Data Driven Journalism, vocês vão encontrar um monte de outros exemplos e é o que eu falei, tem muito jornalista aprendendo a programar, a galera está aprendendo o D3JS, fazendo as visualizações e tal. Então a galera está chegando em peso e eu acho que cabe a nós também acolhê-los e ajudá-los. Eu tenho feito bastante esse trabalho. Aqui alguns outros exemplos ainda de coisas que eu participei, né, que eu fiz. Foi quando eu estava na Gênero e Número e a gente fez um levantamento da representatividade feminina nas eleições de 2016. Descobriu que, por exemplo, 68% desses municípios não tinham nenhuma candidata na disputa à prefeitura. Enfim, representatividade na América Latina. A gente descobriu um esquema de uso de laranjas, questão da violência, espaço público. Nesse caso a gente gerou também um vídeo. Enfim, tem diversos exemplos, esses aqui foram alguns que eu participei particularmente. Uma das coisas que eu fiz também foi dar um curso gratuito para jornalistas junto com o Pedro Burgos, que é esse cara que está aqui, um jornalista que aprendeu a programar. Ele aprendeu a programar há uns 2 anos, eu estou envolvido com jornalismo há uns 2 anos também. Assim. Então a gente meio que deu o curso junto e tiveram mais de 3 mil alunos, foi um curso online. Teve não jornalista fazendo também, mas a maioria foi jornalista. E o Google patrocinou esse curso e foi bem legal porque no final do curso a gente selecionou os melhores projetos que a galera fez e trouxe todo mundo aqui para São Paulo para apresentar para a gente. Foi incrível, assim, tipo, fizeram coisas muito legais e, novamente, com técnicas simples, coisas razoavelmente simples, mas que têm um impacto bem bacana. Por exemplo, uma das jornalistas fez um trabalho para ficar meio que monitorando os discursos, né, na Câmara e no Senado
E aí já fiz um bot para o Twitter, para twittar algumas coisas quando tiver algum projeto de lei meio estranho, coisa assim. Então é bem bacana. Aliado a isso, e aí eu acho que isso daqui tem um link do jornalismo com um pouco também do software livre, que eu estou bastante envolvido, é o que eu costumo chamar de jornalismo aberto. Que a gente ainda vê isso muito, muito raramente, infelizmente, mas é aquele tipo de jornalismo que você consegue verificar, sabe? Da mesma forma que você, quando vai publicar um artigo científico, né, aquilo que você está publicando tem que descrever metodologia para alguém conseguir reproduzir e tal. E até tem um movimento de ciência aberta hoje, né? Porque, em geral, a galera não disponibiliza os dados, não disponibiliza o software que fez para analisar aqueles dados. Então, a pesquisa que se faz hoje, a maior parte não é ciência, né? E aí surgiu um movimento de Open Science justamente para brigar. Não, vocês não estão fazendo ciência, estão fazendo pesquisa. Ciência não é isso. E aí, a gente trazendo esse conceito para o jornalismo, a gente tem também, por exemplo, essa questão de descrever metodologia, né? Tem muita matéria que você vê lá, manchete assim, tipo, 67,38% das estatísticas são criadas, né? E aí, tipo, de onde que o cara tirou esse número? Tá lá embaixo, assim, fonte IBGE, mas, tipo, de onde no IBGE, sabe? Que conta que ele fez? Tipo, o IBGE não deu esse número, né? Que ele colocou lá na frase. Mas como é que ele chegou naquele número? Não se sabe. Então, ou você acredita, ou você, sei lá, vai lá atrás dos dados, pegar para tentar descobrir como é que a pessoa fez. Então, na Gênero e Número, por exemplo, quando eu estava lá, uma das coisas que a gente fazia muito era publicar matérias tipo essa daqui. Como classificamos mais de 800 mil logradouros brasileiros por gênero. Então, a gente fez uma série de matérias com relação ao espaço público, a gente precisou classificar os logradouros com relação a gênero, e a gente publicou um texto grandão explicando como é que a gente fez. A gente pegou, criou um programa para acessar o IBGE, pegar isso aqui e tal, cruzar desse jeito, classificamos assim e tal. Então, isso daqui traz mais credibilidade, né, para o jornalismo, e eu acho que está na hora já da gente, como consumidor também de informação, começar a demandar isso, né? É muito, eu pelo menos me sinto assim, muito mal de, tipo, ler algo e aí tem lá a fonte, mas tipo, não está muito bem explícito, assim, eu não curto isso. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é descrever a metodologia, né? Outra parada que é importante é a fonte para os dados utilizados, né? Então, a gente sabe que estatística a gente pode usar a nosso favor quando a gente quer, né? A gente dá para massagear os dados para que eles digam uma coisa que não necessariamente é realidade, né? Então, se você disponibiliza também a fonte dos dados e o código-fonte, por exemplo, do software que gerou aquilo ali, você consegue ter uma coisa mais transparente. Mas isso, infelizmente, ainda não está sendo muito feito, mas eu acho que agora, com o jornalismo, os jornalistas entrando nessa área aí de software mais, eles conseguem talvez absorver um pouco mais a cultura do software livre e tudo, e talvez a gente consiga ir para esse caminho aí, que eu acho que é uma das saídas para a gente conseguir, por exemplo, ter informações mais checáveis, né? Tem toda essa questão de fake news e tal, acho que dá para a gente ir para um lado aí de até automatizar esse tipo de verificação. Já tem gente trabalhando nisso. E o link com a democracia. Bom, se vocês pegarem a definição lá que tem na Wikipedia, em algum momento eles vão falar lá que ela abrange as condições sociais, econômicas, culturais, permite o exercício livre e igual da autodeterminação política. E nesse livre e igual que eu acho que é o link que tem com relação aos dados que a gente pode trabalhar, né? E que no nosso caso, como a gente é programador, a gente tem um privilégio sobre as outras pessoas, sobre vários dados públicos, porque muitos dados estão disponíveis em formatos que só a gente consegue ler. Só a gente consegue criar um programa que lê aquele formato, né? E isso, na minha visão, assim, é um problema gravíssimo. Tanto é que eu comecei um trabalho de pegar vários desses dados que estão disponíveis, mas presos num formato PDF, ou, enfim, algum formato que não dá para você fazer uma análise muito facilmente. E eu comecei a criar scripts para poder consolidar esses dados e liberar esses dados em formatos mais acessíveis para que não só os jornalistas consigam analisar aquilo ali, mas outras pessoas também possam ter acesso àqueles dados, né? Sei lá, um professor de geografia quiser acessar uma informação para falar alguma coisa na aula dele lá, a ideia é que ele tenha acesso a esses dados. Esses dados são públicos, são abertos, eles deveriam ter acesso. Infelizmente não é assim, né? Apesar do Brasil ser bem avançado em termos de dados abertos, a gente ainda está muito longe do que seria o ideal.
Então o problema fica, voltando para aquele data pipeline, ele fica justamente nessas três etapas aqui, né? Obter o dado, verificar, converter e limpar o dado. Em geral, são as 3 etapas que tipo, mais demoram nesse processo inteiro aqui, inclusive porque a gente já tem muita coisa automatizada para analisar e para visualizar, e ser obrigado a fazer isso aqui, né? Porque muitas vezes os dados não estão no formato legal. Então, para atacar esse problema aqui, a gente pode usar Python e a gente pode ajudar a galera que quer ter acesso a esses dados, né, com o conhecimento que a gente tem. Aqui eu coloquei uns gifzinhos para exemplificar o trabalho com dados públicos. É sempre assim. Enfim. E eu costumo dizer que o nível de acessibilidade, né, de um dado, então, é um filtro sobre quem vai conseguir utilizá-lo. Se você libera o dado, mesmo que seja público, né, está disponível para todo mundo baixar na internet, nem todo mundo vai conseguir acessar aquilo ali. Exemplo, a base do TSE que tem os dados de votação e tal, tem milhões de registros. Milhões, é um CSV com milhões de registros. Qualquer um pode entrar lá e baixar. Baixar um zip, descompacto zip, beleza. Quando você vai abrir, aquilo não abre em nenhum software de planilha. Nem no Excel, nem no LibreOffice Calc, nem no Google Spreadsheet, porque tem milhões de linhas e o software não vai abrir. Tipo, ele se recusa a abrir. O Excel, se não me engano, o limite são 2 milhões de linhas, ele não abre. Né? Então, putz, como faz aí, né, para uma pessoa que não tem conhecimentos mais profundos de tecnologia conseguir acessar esses dados? O TSE, entre aspas, fez a parte dele em liberar os dados, mas tem um gap aí ainda, né? E eu acho que a gente pode entrar para ajudar nesse gap. Então, como eu falei, Python é fácil de aprender, já tem muita biblioteca pronta e a gente pode ajudar a tentar diminuir esse gap ensinando Python e fazendo esse trabalho de libertação de dados, né? Que é o que eu tenho feito, né? Dando cursos e criando scripts e liberando dados. Inclusive, nos últimos contratos que eu fiz com algumas redações que me pediram para tipo, fazer programas que, enfim, acessassem bases de dados lá públicas para gerar um dado no formato mais acessível para os jornalistas acessarem, a cláusula contratual que eu coloco lá com eles é o seguinte: depois de X semanas que vocês usarem esses dados acessíveis e o código tem que ser liberados. Qualquer um tem que poder acessar isso. Eu só faço sobre esses termos. Se não quiser, beleza, o programador tem um monte aí, contrata, mas se quiser fazer comigo, eu faço assim. E aí um dos exemplos, que é aquelas matérias que eu mostrei, vou mostrar um pouquinho desse código aqui, eu fiz lá para o Correio 24 Horas, que foi a análise da vulnerabilidade da costa baiana. Eu vou mostrar, está disponível no GitHub nesse endereço, podem ver mais detalhes depois. Vou mostrar aqui rapidinho só para vocês entenderem o processo, que é muito simples, não é nada assim de outro mundo, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui, eu usei o Scrapy, vocês conhecem o Scrapy, é um framework, deixa eu abrir aqui, scrapy.org, é um framework para fazer scraping, criado pela Scraping Hub, e é muito simples de usar, muito bom, faz tudo de maneira assíncrona, before it was cool, ele usa, enfim, não usa o async.io ainda, mas faz o trabalho muito bem, consegue, enfim, rodar rapidamente os scrapers e tal. Nesse caso eu fiz usando o Scrapy porque é uma quantidade razoável de arquivos para baixar. Então, tem 2 scripts aqui, um que vai listar os boletins de vulnerabilidade, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Ele basicamente acessa esse formulário aqui, aqui tem as campanhas, o script vai lá pegar tipo uma dessas, pegar o link, aquele botão ali. Aí vai ter um PDF e o objetivo é extrair os dados desse PDF aqui. Que não é tão simples assim, mas isso já está resolvido. Então, basicamente, o que o script precisa fazer é acessar essa página, para cada uma dessas opções, baixar o PDF e depois aqui dentro pegar o número do boletim aqui, a data da emissão, só para confirmar, porque nem sempre a data da emissão, descobri aqui, está correta, e depois pegar essa tabela aqui, transformar isso aqui num CSV, né? Juntar todos os PDFs numa planilha só. O resultado final, só para vocês verem, é esse daqui. Então tá lá, o ponto, o local da coleta, a categoria, o código da costa
a data da emissão, o ID da campanha, né? E aí basicamente eles analisaram então pelo número do boletim e a data da emissão, eles pegaram lá o código da costa e a categoria para dizer se é próprio ou impróprio. Foi basicamente isso. O restante aqui é só detalhes sobre as medições, não tem muita importância para aquilo que eles fizeram. E no total é uma planilha que não é muito grande. 30 e poucas mil linhas, se não me engano. E só com isso daqui eles já conseguiram fazer um monte de coisa interessante, e até cobrar, enfim, as autoridades competentes as questões de vulnerabilidade que não estavam legais, algumas praias estavam tipo, caindo ao longo de anos e tal. E aí como é que eu fiz então para extrair lá, nesse caso, o PDF? Eu usei uma biblioteca que eu desenvolvi e eu adicionei o suporte a PDF nela, que é a Rose, né? Então, para quem não conhece, github.com/turicas/Rose, tá lá no GitHub. A ideia é ser uma biblioteca para acessar qualquer formato de dados tabulares, né? XLS, CSV, XLSX, HTML. Enfim, a ideia é você dar uma tabela e ela vai importar aquele negócio. E aí eu fiz um plugin então para trabalhar com PDF. Deixa eu ver se eu estou aqui no Brent certo. Tô. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, um PDF desses aqui. E aí o algoritmo que eu fiz basicamente pega lá as posições dos objetos e vê onde que pode ter uma tabela e extrai os dados. Então, por exemplo, aqui se eu colocar rows print e aquele arquivo lá, ele vai ler o arquivo, extrair a tabela, converter para texto e mostrar aqui. E tem uma command line interface, né, além de ser uma biblioteca. Então, se eu colocar aqui rows convert 33121.csv, ele vai fazer a mesma coisa, só que agora vai estar em CSV. Se eu abrir, por exemplo, aqui, está lá o CSV bonitinho, só com os dados da tabela. Então, basicamente, o que eu fiz foi implementar esse algoritmo para detectar, porque existem até alguns softwares que fazem isso, mas não encontrei nenhum que fizesse de maneira automática, igual eu fiz aqui. E, enfim, aí com uma determinada precisão, aí eu acabei implementando e está lá no GitHub para quem quiser. Só um detalhe aqui, para quem ficou curioso, eu cheguei a plotar o algoritmo. O que o algoritmo faz? Então está lá o PDF, aí ele identifica a posição dos objetos, depois identifica quais objetos são texto, remove os que não são texto, né, que é imagem, que é retângulo e tal. Aí ele ordena, deleta os objetos que são em branco, tem alguns em branco, que são texto, mas tipo texto em branco. Ordena pela posição Y, tira os objetos que não estão em nenhum grupo, que estão sozinhos, e aí já apareceu uma tabelinha ali. Né? Esse daqui, por exemplo, ele tirou porque ele é mais gordinho, né, que esse aqui, então ele não está na mesma posição. Mas depois ele volta. Então, com isso aqui eu já tenho a borda da tabela, né? Aí eu consigo incluir de volta os outros objetos que tinham saído, identifico, né, quais são então os objetos finais, identifico as colunas, as linhas, aí é só fatiar e preencher. E basicamente com isso eu extraio o texto e tenho lá os dados. Isso serve para PDF que tem tabelas em várias páginas. Eu até fiquei surpreso de não existir algo que fosse bom o suficiente para fazer isso, porque é algo relativamente simples, esse algoritmo não é nada de outro mundo. Mas enfim, não tinha. Vamos lá então, voltando aqui. Então esse foi uma das coisas que eu fiz. Novamente, isso aqui, gente, é coisa razoavelmente simples, não é nada de outro mundo, sabe? Parando um pouquinho, trabalhando algumas horas nisso aqui, dá para fazer esse tipo de coisa. E o impacto que isso tem é absurdo, assim. E, novamente, né, nesse caso aqui, a galera está demandando esse tipo de coisa. No Correio 24 Horas, por exemplo, eles ainda não têm um programador focado em trabalhar com dados. E aí eles me contrataram para fazer isso. Mas existem algumas redações que estão contratando programadores para ter times de jornalismo de dados. Então a demanda está crescendo cada vez mais. E o legal é que, por exemplo, agora qualquer um vai poder acessar esses dados, já estão disponíveis, né? Outro que eu fiz também, que fez sucesso pra caramba, foi o dos salários dos juízes, que foi no ano passado, e aí deu todo aquele lance lá do
do auxílio moradia, né, e tal. A galera, a primeira coisa que foram ver foi se o Moro recebia auxílio moradia, se ele recebia acima do teto. E aí tem a planilha lá, então, deixa eu acessar aqui, não coloquei o link ali. Cadê? E aí, uma das coisas que eu percebi é que não existe ainda uma plataforma muito legal para disponibilizar os dados. Então, eu estou jogando por enquanto no Google Drive, porque, enfim, foi a forma que eu vi de rapidamente soltar os dados, né? E aí, algumas planilhas dá para abrir no Google Spreadsheet, então os jornalistas já conseguem acessar. E basicamente, essa planilha aqui a galera usou para um monte de coisa, saiu em diversas matérias, o pessoal usou pra caramba, porque o que eu fiz foi basicamente consolidar os dados de vários tribunais, são mais de 90 tribunais, e aí a galera tinha que ir um a um, baixar os dados e tal. O que eu fiz foi criar um programa que baixa a porra toda, converte tudo e joga tudo, já ordena, faz um monte de coisa. Trata alguns erros que tem, que tá fora do padrão, enfim. E foi bem bacana, deu uma repercussão legal esse aqui. Aí já pensando nisso aqui também, eu estou trabalhando uma forma de disponibilizar esses dados de uma maneira um pouco melhor. Porque se, por exemplo, eu for colocar aqui uma planilha muito grande, o Google Spreadsheet não vai abrir também. Então seria legal ter uma interfacezinha bem simples, com paginação, com filtro e tal. Isso daí pra gente, novamente, é coisa ridícula de fazer, né? Só parar, sentar a bunda e fazer. Não é nada, não é rocket science, né? Aí eu fiz também um outro que é bem importante para jornalista, que são os dados dos sócios das empresas brasileiras. E aí, a partir desse daí a gente fez vários trabalhos, inclusive, por exemplo, a gente coletou os dados todos de doação de campanha do TSE e fizemos as doações da Odebrecht, por exemplo, que são N empresas, né, não é só um CNPJ, e tem os CPFs dos donos e tal também. A gente catalogou isso tudo e pegamos as doações para todos os partidos, para ver desde quando eles doavam. E não é recente esse negócio, não. Saiu no The Intercept, para quem depois quiser procurar. Esse aqui foi do ProUni também. O engraçado é que o ProUni tirou o site do ar depois que as inscrições fecharam. E aí só eu tenho esses dados online agora. Então, se você quiser oficialmente buscar, não tem lá no site deles, oficial, os cursos com valor de mensalidade, quantidade de vagas, nota de corte. E eu fiz isso daí. Só não deu para pegar a nota de corte do último dia, mas eu tenho a nota de corte do segundo dia de inscrição. Qual que é o curso mais caro? Oi? Qual que é o curso mais caro? A medicina. Tem um de enfermagem, que é o segundo mais caro. Depois mudou aqui um pouco os dados lá. Eu fiz uma segunda coleta, e na segunda coleta o de medicina ficou em primeiro. Deixa eu abrir aqui a planilha. Aí esse de enfermagem, teve uma galera que foi revoltada, falou, pô, como assim um curso de enfermagem custa R$9.000 por mês? Aí foram atrás da universidade para saber e tal, eles, não é bem assim, esse valor é por semestre, mas pô, né, no banco de dados do ProUni tá lá, mensalidade, é o valor que vocês recebem por mês, né, safados. Aí, enfim, o primeiro é medicina, o segundo tá como enfermagem, esse psicologia que também é R$9.600, tipo noturno, no interior do Ceará, é a mesma universidade, a de enfermagem, que errou. Enfim, aí a galera foi atrás dos dados, eu nem me preocupei muito em ver o impacto disso não, eu fiquei mais focado em pegar, inclusive porque foi na semana do carnaval isso aí, né? Aí inclusive por isso que eu não consegui coletar o último dia que eu viajei, fui para um lugar sem internet, eu acabei esquecendo de rodar o script, deixar para rodar. E aí eles tiraram o site do ar depois, não deu para rodar mais. Então eu não peguei a nota de corte do último dia. Mas esses dados aqui eles não têm mais no site disponíveis. Só vão disponibilizar provavelmente depois. Beleza, então assim, tem vários exemplos, né? Aí como que eu fiz isso? Em geral, eu uso essas bibliotecas aqui, Scrapy, URLlib e Request para fazer requisição. E eu coloquei nessa ordem aqui de propósito, porque em geral a galera costuma usar Requests, e eu acho que não faz sentido ficar usando Request para tudo, porque, por exemplo, o Scrapy foi feito para isso. Né? Você vai ter um monte de problema de tratamento de erro aqui, que você não tem aqui, que já vai ser tudo automático, de
fazer requisição assíncrona. Então, assim, você vai fazer scraping, faz com Scrapy. Se você vai fazer uma coisa muito simples, porra, dá para fazer com RLlib. Na versão 3 do Python está bem melhor do que antes, né? Então, eu tento não usar requests sempre que eu posso. Na maior parte dos casos, até para ficar um pouco mais didático, eu acabo usando, mas eu tento não usar sempre. Estou usando a rows pra caramba e, na verdade, o que eu tenho feito é o seguinte: eu tenho identificado vários casos que, tipo, esse caso aqui eu não consegui cobrir na rows. Aí beleza, então dá para eu incluir isso aqui de alguma forma, para que outras pessoas possam usar a biblioteca, né, para usar aquele código. E cada vez mais os scripts que eu estou fazendo para capturar os dados estão ficando menores, porque a biblioteca está crescendo em termos de funcionalidade e os scripts vão ficando cada vez menores. Isso é legal também porque daí a biblioteca está razoavelmente bem testada e tal, então eu posso me preocupar menos, né, com esse tipo de coisa. E no script eu me preocupo mais em descrever o que eu quero que a biblioteca faça, ela vai lá e faz. Então aqui já tem tipo identificação automática dos tipos das colunas, se você pega um CSV ela já identifica e converte, já tem identificação automática de tipo de arquivo também, se por exemplo você passa lá uma URL que não tem extensão, não tem nada, ela já identifica, opa, isso aqui é um PDF, opa, isso aqui é um XLS e tal. E, enfim, isso daqui está bastante robusto. Identificação de encoding também, que é um dos maiores problemas que a galera tem, isso já está lá. Aí para fazer parsing, quando é muito específico, eu acabo usando LXML, e eu prefiro usar do que o Beautiful Soup, porque o LXML é bem mais rápido, muito mais rápido. E SQLite eu uso bastante também, para consolidar os dados. Uso Postgres, mas tem muito jornalista que sabe SQL e usa o SQLite Browser. Então, para muitos casos, resolve tipo, eu só mandar o SQLite para eles. Eles fazem muita coisa legal. Inclusive, eu sou meio... não contra, assim, mas enfim, eu tento não usar o Pandas muito. Porque eu acho que muita coisa dá para fazer com SQL e é muito mais fácil ensinar um jornalista SQL do que ensinar Python e depois Pandas. Sim. Vocês não têm noção, né? É um grau de complexidade muito mais absurdo ensinar Python e depois Pandas do que ensinar só SQL. E com SQL eles já fazem muita coisa. Boa parte das coisas que eles fariam no Pandas eles vão fazer em SQL tranquilos, né? Então, eu tenho focado bastante nessas bibliotecas aí hoje em dia. Na maior parte dos casos eu acabo nem precisando usar LXML, porque eu consigo, na row, já fazer algumas coisinhas extras ali de identificação de tabelas no HTML também. Aí, para tentar resolver, né, já finalizando aqui, para tentar resolver o problema de ter um lugar para disponibilizar os dados, eu tive uma ideia muito tempo atrás, que é desse projeto chamado Brasil.io, e a ideia é ter um portal de dados abertos em formatos acessíveis. Dados públicos, só que em formatos acessíveis. Então, aquele CSVzão que está lá no TSE, pegar ele, fazer um script para fazer alguma conversão, limpeza, e a ideia é jogar aqui para qualquer um poder baixar essa versão já bonitinha, limpinha dos dados, qualquer um poder acessar os dados mesmo ali, com uma paginaçãozinha, com filtro e tal. A ideia é essa. E isso aqui eu estou precisando de ajuda ainda. Então, coloquei que só código não resolve, né? Tipo, não adianta eu ter só esses scripts abertos se a pessoa que vai usar às vezes não sabe baixar e rodar o script, certo? E se eu já baixei, já rodei na minha máquina, por que não já pegar esse dado e subir em algum lugar, né, para que outras pessoas consigam acessar? Então, eu estou no momento agora de reestruturar o projeto. Eu acabei pausando o Brasil.io há alguns anos atrás para me dedicar a rows, porque eu vi que faltava ainda uma biblioteca que me ajudasse a fazer esse trabalho de maneira mais rápida, e eu foquei mais nisso, e daí agora eu estou retomando, já tenho algumas pessoas ajudando, a gente ainda não lançou tipo, uma versão pública, né, mas eu acredito que nesse mês a gente já vai ter uma primeira versão com algumas bases de dados lá, com alguma coisinha já para isso. E a ideia é que qualquer programador consiga depois subir dados lá, só que obrigatoriamente o código que gerou aqueles dados tem que ser livre. Enfim, vai ter uma série de padrões lá, porque eu quero que entre aqui só realmente o que for verificável, coisas assim. E eu acho que isso vai ajudar ainda mais, principalmente depois que a gente tiver o poder de cruzar esses dados, né? Então, tendo várias bases de dados aqui, a gente consegue, né, numa mesma plataforma, fazer, tipo, por exemplo, um dossiê sobre uma empresa. Todos os lugares que aparece o CNPJ, eu consigo extrair dados daquela empresa. Aquela empresa, por exemplo, sei lá, emitiu alguma nota que algum deputado pediu reembolso nos dados da cota. Aquela empresa fez doação de campanha, né, quando ainda podia... Estou ligado que meu tempo está acabando.
aquela empresa fez doação para algum partido, enfim, dá para fazer um dossiê bem maneiro se a gente tiver os dados estruturados num lugar só. Perguntas? Bom, o Brasil.io é só acessar brasil.io, mas podem acessar no meu GitHub também, github.com/turicas/brasil.io. E tem um grupo no Telegram também para quem está contribuindo com o desenvolvimento, a gente está trocando umas ideias lá. E a ideia é a gente fazer de tempos em tempos um hangout com a galera que está querendo trabalhar nas issues e focar nisso. Já tem umas issues lá, quem também quiser ajudar é só comentar. Alguma dúvida? Fala aí. Primeiro, parabéns. Obrigado. Eu tinha interesse sobre essa área, né, Uhum. tem a ver com a transparência, que é tratar os dados. Eu até conheci falar um tempo atrás do diretor de amor. Sim. Eu acho que está muito relacionado. Aham. Esse link com o jornalismo eu não tinha nem imaginado, mas faz muito sentido, né? Sim. Inclusive, eu estava pensando num portal que seria esse Brasil.io, então eu gostaria de ajudar, na verdade. Maneiro. Deixa eu manter contato com o Twitter. Muito bom. Eu gostaria de ajudar, isso é verdade, porque isso tem a ver com o objetivo que eu tinha. Uhum. Na verdade, estou sozinho e começando, né? Então Sim. não faz nem sentido primeiro que eu correr, entendeu? Se Aham. a ideia é juntar forças. Sim, sim. Pô, legal. Vamos conversar então. Forma o nome do projeto, mas a ideia é isso. Portas abertas, dados abertos. Maneiro. Então, o Serenata, para quem não conhece, é um projeto que está usando inteligência artificial com dados de gastos públicos para detectar corrupção, basicamente. Detectar fraude e tal. Eles começaram com os dados da cota parlamentar, né? Só que aí tem até uma questão interessante. Se o Brasil.io, por exemplo, já existisse no momento que eles começaram, eles conseguiriam hoje já estar muito mais longe, porque eles perderam tempo pegando a informação lá, enfim, é um trabalho meio chato fazer isso. E aí eles têm que manter um servidor para poder coletar os dados sempre. Tem toda uma questão que, por exemplo, quando a Câmara libera os dados dos gastos lá, se por acaso algum gasto, enfim, denunciaram que algum gasto foi irregular, eles simplesmente deletam. E aí e aí te disponibilizam o dado, só o dado mais novo, não tem o dado histórico, então você não consegue, por exemplo, saber quais são os políticos que tiveram que devolver dinheiro, sacou? E a galera do Serenata de Amor hoje tem essa informação porque eles guardam o histórico. Mas a ideia é que eles não precisem se preocupar com isso, que o Brasil.io seja essa plataforma para fazer isso, inclusive automaticamente com todas as bases de dados. Sim. Aham. Sim, sim. E eu tenho percebido que isso também é um problema, essa questão de dados públicos históricos. Dos salários do juiz, por exemplo, se você acessar lá o site... Cadê? Acho que foi aqui. Se você acessar o site do CNJ, que disponibiliza as planilhas, não tem data aqui. É tipo a última que o tribunal mandou. Se o tribunal mandou, por exemplo, se o Tribunal de Justiça do Acre só mandou a de janeiro, aqui vai estar de janeiro. Mas se o Amapá mandou de fevereiro, aqui vai estar de fevereiro. É a última. E aí não tem nenhum lugar aqui a data. E assim, se você quiser buscar de dezembro, o problema é seu. Mas eu tenho esses dados, porque novamente eu estou coletando e estou consolidando. Então esse é um outro problema também, é ter histórico dos dados. Sim. Pois é. Ia falar alguma coisa? Cara, achei incrível o projeto. Maneiro. Parabéns. Obrigado. Aí tem três coisas, duas pessoais, uma técnica. Quer saber se você já sofreu algum tipo de represália, de intimidação, de repente, no Brasil. Queria saber, tipo, você falou que praticamente isso, não sei se você tem livre, mas se você tem algum modelo de negócios, como que você mantém uma rotina de trabalho versus quanto tempo de dedicação nessa causa. E por último, eu queria saber em questão de uma pressão em relação aos órgãos para eles abrirem os dados de uma forma melhor. E se já tentou, se eles estão abertos para esse tipo de coisa, de repente trabalhar um pouco na questão de educação, de como abrir dados, se essa realmente faz sentido. Faz. Vamos lá, primeira pergunta. Não
nunca sofri nenhum tipo de represália. Inclusive porque esses dados eles são abertos. Eu não liquei nada, né? Tipo, não invadi a base dos caras e liberei. Não, estão lá já. Só que assim, estão num formato horroroso. Eu só deixei acessível. Então, nesse sentido também não fiz nada ilegal e tal. A segunda foi com relação ao lance do tempo livre, né? Tem muita coisa que eu mostrei que eu fiz no tempo livre e fiz porque justamente eu curto fazer, mas eu tenho tentado cada vez mais encaixar as coisas, né? Então, eu tenho trabalhado várias horas para o impacto, por exemplo. No impacto a gente precisa pegar alguns dados públicos, tipo da Câmara e tal. Então eu já junto com o que eu estou fazendo no Brasil I.O., entendeu? E aí a ideia é, tipo, tá meio que tudo conectado, né? O trabalho que eu faço na escola de dados tem tudo a ver com isso, né? De ensino, e a gente acaba, para as próprias aulas, precisando também de ter dados para mostrar e para trabalhar, então eu já pego esses dados. Eu tenho tentado mesclar isso tudo. E eu tenho uma certa flexibilidade porque eu trabalho remoto e tal, então, né, meu horário não é fixo, então fica mais fácil fazer esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, eu também presto serviço para algumas redações brasileiras, tipo o Intercept e tal. Então, como os jornalistas já me conhecem, porque eu estou indo a bastantes eventos de jornalismo, então, inclusive o congresso da ABRAGE, que é a Associação Brasileira, né, de Jornalismo Investigativo, me convidou para dar um curso lá no evento deles. É um evento maior, inclusive, que a Python Brasil, assim, jornalismo brasileiro. E é impressionante, assim, os caras estão aprendendo a programar mesmo. É bem legal ver isso. E a terceira foi sobre... Ah, sim. Então, existem alguns órgãos que estão interessados em abrir de forma melhor. Por exemplo, a Escola de Dados foi convidada a dar um curso na Prefeitura de Teresina, que deve sair talvez para o mês que vem. E eles querem aprender, tipo, cara, a gente quer abrir esses dados aqui, a gente já abriu parte, mas como é que a gente faz isso? Né? Existe uma iniciativa de dados abertos do governo federal, que aí tem cartilhas explicando qual é a melhor forma de abrir os dados. Então, assim, existem iniciativas que estão acontecendo, né? Mas a minha posição é que, tipo, é legal que isso aconteça, mas eu não posso esperar, sacou? Não posso esperar chegar numa situação ideal, porque esses dados aqui já são... exatamente. Então, tem que correr em paralelo fazendo esse trabalho, sacou? Sim, com certeza. Com certeza. Exatamente. A minha ideia no futuro é conseguir medir o impacto do Brasil I.O. Eu já tenho vários jornalistas que usaram esses dados e tal, conseguiriam, tipo, me linkar todas as matérias que usaram e tudo. É medir isso e ver quanto custa o trabalho de ter que converter o dado de um formato horrível para o formato lá. E aí é mostrar, ó, tipo, sabe, a gente não teria esse custo, teria um impacto talvez maior, mais rápido e tal. A ideia é essa. Mais alguma pergunta, pessoal? Oi. Eu queria saber como é que está a sua comunicação com os outros projetos que estão acontecendo também dessas extrações de dados que o pessoal apresentou ontem aqui no Radar Legislativo. Eu tenho visto algumas outras iniciativas e tal. E assim, eu só conheci isso depois que eu comecei a frequentar o Juventude de Python, comunicação. E assim, achei legal, muito legal a ideia do Brasil I.O. de juntar tudo, né? Isso. Vocês estão conversando, vocês estão se comunicando para fazer um evento público, não ter trabalho, não ter alguém fazendo alguma coisa com o outro? Então, eu tenho tentado fazer isso, ainda não, confesso que tipo, eu não tenho dedicado muito tempo específico a isso, mas eu já conheço uma galera que já fez esse trabalho que eu faço, por exemplo... Na época da Copa, teve um amigo meu que fez esse trabalho de abertura de dados da Copa. E ele criou o Copa Transparente, que fez uma análise legal sobre tipo, quais empresas que mais receberam, várias paradas legais. Assim. Tem a galera do Radar Legislativo, tem a galera do Olho Neles, que também pega os dados de várias câmaras e municipais, né? Extrai os dados e faz análise e tal. Então, assim, eu já conheço uma galera que está fazendo esse trabalho. E eles já sabem que quando o Brasil I.O. estiver pronto, eles vão jogar os dados para lá. Sabe, solicitei a eles isso. E a ideia é justamente essa, que tipo, se você fizer algum script que faz alguma abertura assim, de dados, você possa também jogar lá no Brasil I.O., entendeu?
A ideia é ser tipo o GitHub, digamos, de dados abertos e acessíveis. Então, nesse sentido, eu tenho tentado tipo, disponibilizar tudo que eu faço, né, e divulgar ao máximo aos interessados. Eu tenho tentado também me comunicar, tipo, a galera do Radar Legislativo eu já conheço há um tempão, o Flávio, o Lucas e tal. Então eles estão ligados também que a gente tipo, tem coisa ali que dá para fazer junto e tal. Mas eu confesso que ainda falta assim, um pouco de tempo meu mesmo de parar para tipo, fazer isso. Eu acho que depois que o Brasil I/O estiver rodando, vai ser um pouco mais fácil, porque aí as pessoas vão chegar até ele, vai ficar mais fácil até me comunicar com todo mundo, entendeu? Mas por enquanto eu ainda estou, tipo, nos grupos lá eu estou mandando e tal. Ainda está sendo um trabalho bem de formiguinha, assim, entendeu? Mas no caso do Brasil, você está pensando em colocar os dados acessíveis, né? Mais acessíveis lá de dados. Mas a minha pergunta é, acessíveis para os jornalistas ou acessíveis para qualquer pessoa? Leigos. Tipo, o cara que recebe corrente de WhatsApp vai poder ir lá conferir. Isso. Eu acho que dá, assim, para chegar num nível que o Brasil I/O pode virar uma plataforma de fact-checking também. Então, tipo, você fez uma matéria e aí você usou uns dados que você pode ou não ter baixado do Brasil I/O, mas uma pessoa conseguiria entrar lá, fazer os filtros e, tipo, ver o que chegou lá, entendeu? E isso eu acho que, assim, dá para fazer. Tecnicamente é super possível. Só que tem toda uma questão política envolvida também, que, tipo, será que os grandes veículos vão começar a liberar esse tipo de informação? Tipo, a metodologia que eles usaram e tal. Então, assim, temos também que correr por outras frentes. Não adianta só essa parte técnica estar resolvida, né? Eu estou trabalhando nisso, mas tem várias outras frentes que têm que ser trabalhadas também, entendeu? Mas eu acho que dá para chegar lá. E o meu sonho, na real, é que a gente consiga montar uma base de dados semântica desses dados. Que aí a gente consegue fazer consultas de diversos níveis e aí eu acho que é outro patamar a parada, mas até chegar lá ainda vai demorar um pouquinho. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, obrigado aí pela presença e bom coffee break.